2011, a 9ª edição da Feira do Livro de Montenegro já tem patrono. Vai ser Daniel Vercellese, o Versa. E a primeira coisa que eu vou perguntar para ele é como se escreve o teu nome, porque teve repórter errando a grafia do teu nome. E conta essa história desse nome também, Versa. Obrigado. Beleza. Bom, até brinquei contigo na internet lá. É um nome complicado. Na verdade, esse nome ele é italiano. Todo mundo acha que é francês, né? Só que a gente sabe que antigamente o Brasil tinha alguns problemas de cartório e tal. A gente tem se tu for olhar, as pessoas têm uma variação gigante de sobrenomes que são tudo mesma família, né? E o Vercellese era escrito com uma grafia com C, L e S-I no final. E acabou sendo escrito agora do jeito que é com C-E, L-H-E-S-E, né? Desculpa. E na escola, como meu primeiro nome é Daniel, sempre tinha 5, 6 Daniel, né? Todas as séries que eu estudei. Então, na turma de amigos, para facilitar, eu observo que isso é em quase todo mundo que tem primeiro nome mais comum, tu acabava sendo chamado pelo sobrenome, né? Então, eu tinha lá o Alves, o Daniel Coelho, né? No meu caso, o Daniel, eles me chamavam de Vercellese. Só que como é um sobrenome comprido e às vezes dá um nó na cabeça das pessoas, o pessoal se atrapalhava. Aí ficava Vercellese, Versailles, saía de tudo. Aí um amigo no São João, nunca me esqueço, no primeiro ano de São João, ele chegou e disse assim, eu vou te chamar de Versa. Mais fácil, mais curto e fácil de lembrar. E eu gostei, interessante. Aí eu lembro que na época eu assinava DV, né, de Daniel Vercellese, era minha sigla, eu assinava os desenhos com DV. E aí eu lembro que na época eu trabalhava, isso foi em 90 e... faz tempo, não vou te lembrar, mas eu tinha uns 17 anos. Fui trabalhar a primeira vez com o Cauer, né, que tem agente de propaganda aqui em Montenegro. E eu lembro que ele chegou para mim e disse assim, cara, DV parece nome de empresa, né? Tu tem que escolher um nome de cartunista, né? Um nome mais artístico para pegar. Isso lá eu estava aprendendo a usar caneta, né? E aí ele chegou, todo mundo chama de Versa, por que não usa o Versa? O Versa é sonoro e tal. E aí eu gostei da ideia e fui praticando até chegar naquela assinatura, né? E acabei assimilando. A questão do como escreve. No início eu botava Versa com C cedilha, porque como ele era Vercellese, né? VCE, eu pensei, vamos botar com um C cedilha, né? Porque é C, né? E botava acento circunflexo no E, porque eu sempre morri de medo que as pessoas me chamassem de Versa. Ainda hoje acontece, as pessoas me chamam de Versa. E não é que é um problema, mas é que eu me acostumei com o Versa, né? Eu ainda brinco, para lembrar lembra de terça Versa, né? E aí agora, acho que uns 4 anos atrás, quando eu fui lançar o livro, paralelo ao livro, eu comecei a pesquisar domínios de internet, eu queria ter o meu próprio registro, acabei não registrando ainda até. E aí eu fui lá olhar e pensei, mas daí na internet eu vou ter que botar C, não tem C cedilha, né? Aí vai ficar Verca, né? Aí na época eu trabalhava em Porto Alegre, numa agência lá de Porto Alegre, e o meu colega que era redator, ele me sugeriu, ele disse, cara, assume logo o S, porque não tem por que ser cedilha, se tu botar um S só, continua sendo Versa. Assume logo o S, né, e taca a ficha pra tu ter o teu domíniozinho lá, como é pra ser. E aí foi desde então eu adotei. Mas alguns amigos meus falam que eu acho legal, que eles dizem assim, eu prefiro o old school, que era com C cedilha. Então pra mim tanto faz. Hoje eu assumi com S, justamente para essa facilitação de som, de grafismo e principalmente de internet, que é um meio que eu gosto, que eu estou querendo me inserir mais e eu achava restrito ter que botar o Verca, né? O C não existe no mundo da internet, como não existe tio, como não existe acentuação, porque é americano que inventou, eu acho, né? Falando em regras gramaticais, né, do C tem que ser C cedilha para acompanhar a grafia original. A leitura, né? Isso vem da leitura, isso vem de muita leitura, então é um incentivador da leitura. Tu relatou isso na abertura da semana da biblioteca, né? Quando foi anunciado a tua condição de patrono. Como é que tu vê hoje? A galera aí como é que ela está chegando na leitura? Nosso tempo era gibi. Já que eles faziam hoje para chegar na leitura? Às vezes as pessoas me questionam muito agora, pelo fato de eu ser patrono, a charge em relação com a literatura e tudo mais, né? Eu sempre falo, é fato, quase todo brasileiro iniciou sua leitura com Turma da Mônica, pelo menos os que eu conheço, quem gosta de ler, teve a sua fase na infância que gostava de ler, como tu falou, gibi, né? História em quadrinhos. Eu lembro, meu pai tinha coleções do Tex, né? Que é uma história em quadrinhos italiana, de faroeste, que é maravilhosa. E eu, de moleque lá, a minha mãe me conta que eu fui alfabetizado com Chico Bento, mesmo ele falando do você. Que até ela contava que quando eu comecei, aí realmente, quando eu fui para a escola e me alfabetizei realmente na escola, ela disse que eu trazia o gibi e questionava ela, mas por que ele está falando assim? Isso aqui está errado. Tu entende? A criança tem essa noção, né? E o gibi tem essa coisa lúdica, os desenhos têm mais proximidade. Eu acho que o gibi é uma ótima mídia de apresentação à leitura, né?
O exercício da leitura ele tem uma consequência natural. O cara que se acostuma a ler, ele acaba viciando mesmo. Eu gosto dessa palavra, porque ela é um pouco pejorativa, mas o cara não consegue ficar sem ler. Todos os amigos meus que eu conheço que tem gosto por leitura, eles sempre tem um livro de cabeceira ou na mochila, sempre tem algum livrinho que eles estão dando uma olhadinha, né? Então o hábito de leitura se torna natural, né? Porque tu percebe muita gente que não gosta de ler, que às vezes tu tá conversando, tu sente uma dificuldade naquilo. Parece que, eu sempre brinco, né? Ler não dói, parece que dói, né? O cara fica ali forçando a cabeça, assim, e tal. Porque é um exercício, é uma prática, né? Se tu tem isso de início, eu acho que eu fui abençoado em ter uma família de leitores, então minha casa tinha livros em casa e eu sempre fui muito curioso, então eu gostava de fuçar em tudo. Um amigo me contou uma história que eu sempre digo para as pessoas também, agora que eu tenho uma filha, eu vou fazer isso, que ela está muito novinha ainda. Larga umas armadilhas espalhadas por casa, assim, quando tu souber de um livro infantil bom, por exemplo, deixa esquecido em cima do sofá, né? Pra quando a criança ficar ali de bobeira brincando, ela vai pegar, vai dar uma olhada, entende? O livro tem essa coisa de passar adiante, assim. Se tu não gosta de uma certa leitura, pode ter certeza que alguém vai gostar. Então, a semana passada a gente estava até conversando, se tu tem um livro que tu comprou, tu adquiriu, não gostou, pô, vai em alguém que gosta de ler, troca por outro livro, né? Tipo, o livro tem essa coisa legal de circular, de bastante circulação, ele é prático de levar, né? Ele é um amigo, um companheiro, tu pode levar para qualquer lugar. Se a gente sabe que a leitura é fundamental, se a gente entende que a leitura muda a maneira das pessoas pensarem, a maneira delas até adquirirem conhecimento, então vamos aumentar o consumo, que provavelmente aumenta a qualidade, entende? Tipo, tu tá... Vamos viciar, né? Exato, vamos se viciar em leitura. E tu aumenta, né? Eu digo assim, tu cria uma efervescência no mercado em si. Né? Hoje se fala muito que a compra de livro o livro é muito caro, os títulos são caros. Eu acredito que tem um pouco a ver com a procura. Se fosse um item de muita procura, se fosse um item comprado semanalmente, provavelmente o preço ia baixar, entende? Então é nesse sentido que eu digo, presenteiem as pessoas com livros, é um ótimo presente. Porque eu já aconteceu um caso, eu dei um livro para um conhecido meu, cheio da boa esperança, assim, cheio da boa vontade, era um livro de estratégias para a vida profissional e tal. Não era livro de autoajuda, era um livro que tinha uns princípios interessantes sobre cultura oriental para os negócios. E eu depois fiquei sabendo que o cara nem abriu o livro, entende? ele nem chegou perto. Mas o que eu achei interessante é que a pessoa que me trouxe a informação que ele não abriu o livro era alguém da família dele que chegou e disse para mim, achei o livro lá, comecei a ler, gostei. Aí isso é o legal do livro, entende? Eu dei para um indivíduo, o cara não gostou, ele deixou o livro largado, um terceiro veio, achou o livro e se abraçou naquele livro. Entendeu? Então, eu acredito nisso. O livro, eu gosto muito de cinema, né? Eu sempre gosto de falar. Hoje em dia eu estou ouvindo muita molecada dizendo assim, eu não vou ler o livro, eu vejo o filme, espero o filme. São produtos diferentes, são concepções artísticas completamente diferentes. As duas são válidas, as duas são excelentes. Mas E sempre o livro é melhor. Pois é, eu tenho uma mania, um costume de quando eu vejo que vai sair um livro baseado num best-seller ou um filme baseado num livro, não num best-seller, eu procuro sempre, se eu não li ainda, eu procuro correr para ler antes de ver o filme. Né? Às vezes não dá tempo, mas a maioria das vezes eu consigo. Porque para essa questão do uso da imaginação. A literatura, para mim, ela tem essa característica muito interessante, assim, que é uma relação, teus olhos, tua mente e letras, né? Então tu constrói aqueles universos, tu tá lendo e tu tá construindo. O cinema, tu tem... Eu particularmente gosto muito de livro de ficção e fantasia. Sempre gostei, de adolescente, gostava muito de ler mitologia, cultura celta, essas coisas assim, eu sempre me interessei bastante. E por quê? Porque me levava para outro mundo, outra dimensão, outra geografia, inclusive, entende? Até eu te comentei antes, uma amiga minha sempre me fala que ela gosta de certos livros que tem histórias, vamos supor, uma amiga que me fala sempre, ela gosta de ler livros que se passam no Tibete, que se passam na África, porque são cenários, são cenários diferentes do nosso que tu tem que construir, tu entende? Tipo, eu nunca fui nesses países, então eu não tenho certeza de como é a vegetação, de como é a cor das pedras, sei lá, né? Cada país tem as suas características, então tu é obrigado a ter que imaginar, na marra, né? Tu tá lendo ali, o teu cérebro ele se obriga a ter que inventar um desenho mental para te apoiar na leitura. Então acho que isso é muito interessante do livro, essa construção, essa imersão nesse mundo digamos, de faz de conta, né? de outras realidades. Tu tá experimentando ideias novas, né? Então eu acho que essa relação leitor-livro, ela é uma coisa que só quem faz isso que entende. Né? E é milenar, né? Eu gosto sempre, é um pouco clichê falar isso também, mas
tu ouve muitas pessoas comentarem, né? Aquela coisa clássica chegou o jornal digital, vai morrer o jornal papel. Inventaram o e-book, vai morrer o livro. Inventaram não sei o que, vai morrer não sei o que. Inventaram o robô que faz carro, não vai mais ter operário na fábrica. Sempre tem, cara, entendeu? As tecnologias vêm, elas agregam, elas estão ali para tu ter mais uma opção. Agora, o livro é milenar. Livros são livros. Dificilmente alguém vai trocar um livro por um e-book, por exemplo. Porque, pela questão que, como eu falei antes, essa experiência de tu estar ali, né, com o teu livro abertinho, tu e o mundo, né, hoje em dia está muito difícil fazer isso, mas um hábito que eu sempre gostava era no verão, por causa do horário de verão, né, pegar a tardinha para ler. A melhor coisa que tem é a luz solar para ler, né? A luz artificial ela é prejudicial para os olhos, inclusive. Então era um ritual que eu gostava, assim, sempre na tardinha é o momento da leitura, para aproveitar aquele último sol ali, né? O sol forte demais também é ruim de ler, né? Então, nesse sentido, acho que a leitura ela pode acompanhar a gente em vários momentos. Eu acho que o brasileiro ele ainda está muito verde nessa questão da leitura, né? Mas eu acho que a gente está num caminho bom aí. Já aumentou bastante, está aumentando a olhos vistos, mas eu acredito que precisaria aumentar bem mais para a gente chegar num ponto saudável enquanto sociedade, talvez, né? O Versa não foi escolhido para ser patrono do livro só pelas charges. Ele lançou o livro. Para fazer a charge tem que ter escritor, tem que ter a verve de escritor, de saber escrever, para lançar a ideia, né? Apesar de algumas só a imagem fala, mas em geral tem que ter o texto. E já lançou livros, né, Versa? Pode falar sobre os livros. Eu já participei, assim, meu histórico com livros, tá? Livro meu publicado autoral é esse aqui da coletânea, uma coletânea de charges, né? Eu gosto de escrever contos e crônicas, mas nunca expus muito isso, né? Então com o convite para ser patrono me impulsionou a dar um start nessa parte de livros escritos, né? Que até é um desafio maior para eu me conhecer também nessa área aí. Mas eu tenho, como eu comentei antes, na minha casa eu tive a sorte de ter uma casa recheada de livros e textos. Então o hábito de leitura para mim sempre foi um pouco normal, um pouco de brincadeira, até era uma brincadeira em casa e tal. E a minha mãe, ela é formada em letras, e ela é professora, e ela sempre me incentivou a gostar de ler justamente para me facilitar na escrita, né? E eu, como profissional de comunicação, que foi a minha trajetória de trabalho paralela à charge, é essencial tu conhecer tua língua, né? Quem trabalha com comunicação sabe que a língua mãe é a tua principal ferramenta de trabalho, né? Eu trabalho com imagens, mas todas as minhas imagens estão agregadas a algum texto, né? Então, eu sempre tive essa preocupação de ter uma noção boa, de ter uma boa escrita, né? Eu acho que eu ainda tenho muito o que aperfeiçoar, mas eu sempre tive essa preocupação de, pelo menos, ter segurança na hora de escrever, sabe? Entender das regras gramaticais normais, mas também ter um pouco de atenção nesses estilos, que eu acho que a escrita tem muito a ver com estilo, né? Tu perguntou antes de outros livros. Na verdade, como eu te falei, esse foi o autoral. E eu participei de algumas antologias e algumas participações, quando era mais gurizão mesmo, e muito fanzine, muita revista de gurizada, assim, de universidade e de coisas do gênero, né? Mas eu não tenho nada publicado, conhecido, ainda não. Ok. Obrigado, Daniel Vercelésio, Versa, patrono da Feira do Livro de Montenegro, para o Grupo Progresso de Comunicação, JP Cardoso.